Boa noite, igreja. Sou o pastor Antônio. O coral está cada dia melhor, hein? Eu acho que vocês vão fazer parte do meu CD. Amém? Queridos, completando alguns avisos. Primeiramente, boa noite a todos. Uma saudação especial aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa do Senhor, uma igreja, conforme está escrito lá fora, um lugar para todos. E nesse momento, antes de dar os avisos, eu gostaria de convidar as crianças que vão fazer uma pequena homenagem aos papais, pelo Dia dos Pais. Amém? Vamos receber com palmas essas crianças. Nós estamos investindo muito nas crianças, porque segundo a palavra de Deus, elas é o reino dos céus, não é? Então, o futuro e o presente da igreja, em nome de Jesus. Quer me abraçar com carinho, vem, me declara seu amor, com saudade sim, pelo dia que passou, me amando com o seu olhar. Vai, você me ensina o que é o amor, siga o seu exemplo para ser quem sou. Oro todo dia pra Deus te cuidar e comigo sempre estar. Meu Pai, razão da minha história. Meu Pai, pra sempre na memória vai ficar. No meu coração é o teu lugar. Meu Pai, exemplo de coragem, meu Pai, carinho e bondade, tudo faz por mim. Meu Pai, my dad, my love, my prayers for you, my dad, my friend, I will stay with you. I love you forever. I love you forever. Meu Pai, razão da minha história. Meu Pai, pra sempre na memória vai ficar. No meu coração é o teu lugar. Meu Pai, exemplo de coragem. Meu Pai, carinho e bondade, tudo faz por mim. Meu Pai. Muito bem. Maravilha. Esse mês nós estamos trabalhando o papel da igreja no tempo da graça. É um assunto tão importante, que tem uma sintonia tão grande com o Evangelho, a partir do Evangelho de João, a partir de João Batista, a partir do livro de Apocalipse, a partir daquilo que Paulo, na sua conversão, tem a sua vida transformada pela graça do Senhor Jesus. Por isso eu convido a você a abrir comigo a palavra de Deus, no tema que nós estamos trabalhando,
lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, já está na tela. Vamos fazer uma reflexão a partir do versículo de 8 a 10. Todos acharam? Queridos, vocês não sabem a importância que é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque tudo que nós queremos para a nossa salvação está dentro desse contexto da Bíblia, da palavra de Deus. É que muitas das vezes a gente não consegue ter um tempo para contemplar essa magnitude que é a palavra de Deus. E nessa parte de Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo traz essa mensagem maravilhosa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que a gente pudesse andar nelas. Você que está em casa, nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, e que você possa receber nessa noite, a exemplo de todos que nós estamos aqui nessa igreja, na casa de Deus, essa palavra, pela graça. E muito obrigado pela sua audiência, e que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família. Aos enfermos da igreja, que não puderam deslocar até aqui, que Deus cure, que Deus sare, que Deus te liberte dessas enfermidades, em nome de Jesus. Continuamos então a nossa jornada. Qual que é o papel da igreja? Qual que é a finalidade da igreja? E a gente vai buscar dentro do contexto da luz da Bíblia, da palavra de Deus, essa palavra que foi revelada e que permanece até hoje, tantos mil anos presente nas nossas vidas, para entender que a graça é este dom de Deus que foi dada por Ele, dentro da sua trajetória como Criador do mundo, na figura agora do Senhor Jesus, na figura agora daquilo que Jesus deixou, que é o Espírito Santo de Deus. É muito profundo quando a gente vai falar sobre essa graça. E nós vimos durante essa caminhada nesse mês, que Jesus é a porta da graça, que Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, todos que entrar por mim serão salvos. Então a graça é Jesus Cristo, Ele que administra a chave da salvação, da porta, desse tempo que nós estamos vivendo, porque um dia essa porta vai fechar. Eu vejo do lado espiritual como se houvesse um barulho, como um ranger das portas, que ela começa a se fechar. Ela está se fechando, conforme escrito em Mateus 24, conforme o livro de Apocalipse, conforme as transformações da natureza, conforme as transformações que o mundo está passando pelos homens, pelas guerras, pelos anticristos, que conforme na primeira carta de João, ele mesmo já tinha revelado, que eles já estão entre nós. E não é um anticristo, segundo a palavra de Deus, são muitos. O que significa a palavra anticristo? São aqueles que não vivem por Cristo, e que conturbam a humanidade, transformam a humanidade como verdadeiros tiranos, para que o poder do mundo caia sobre eles, mas esse tempo vai acabar, porque o rei desse mundo é Jesus Cristo. E tudo isso que está acontecendo é de forma temporária,
vai passar. E nessa noite, a gente vai ver que esse tempo tem um espaço. A partir do nascimento de Cristo Jesus, nós estamos vivendo esse espaço agora, que precisa ser preenchido até a volta dele. Esse é o tempo da graça. É o tempo em que Jesus está nos administrando pelo poder do Espírito Santo, para que a gente possa preparar a nossa vida. Porque o encontro é maravilhoso, daqueles que serão salvos, e nós temos que lutar para ser estes aqueles, para que possamos ser salvos. E esse tempo então tem esse espaço, e nós, seres viventes, temos que prestar bastante atenção, porque tudo depende exclusivamente de nós. Preencher esse tempo. E nessa decisão, a igreja, o espaço físico que estamos aqui nessa noite, porque a igreja somos nós, todos nós somos igreja, segundo a palavra de Deus. Mas aqui é o templo. E o templo tem um fator importantíssimo na caminhada da graça, porque é aqui que nós preparamos as pessoas, reabastecemos as pessoas com a carga espiritual, diante de tantas dificuldades que nós passamos, que o próprio Jesus disse, que no mundo nós passaríamos por aflições. É aqui na igreja que vem a segunda frase de Jesus, quando ele disse, tenham bom ânimo. A igreja é esse bom ânimo. A igreja é uma animação espiritual, para que a gente possa continuar a nossa caminhada como família cristã. Então o papel da igreja é mostrar que pela graça de Deus, na figura de Deus e na figura de Jesus, nós podemos fazer a nossa caminhada feliz. Gente, não há nada pior na vida do que a tristeza. Não há nada pior na vida que os embates, que as depressões, as ansiedades, as tribulações. E a igreja tem esse papel de mostrar que há um fenômeno espiritual interessante, que é a graça de Deus gratuita. É um dom de Deus. E as pessoas às vezes não levam muito a sério a questão da presença nas igrejas. E agora estamos vendo as consequências da invasão que já foi revelada no livro de Daniel, que a ciência teria uma importância fundamental no mundo. E hoje as pessoas acordaram para resgatar aquilo que o inimigo tem feito nas famílias, através do RS. Pastor, o que é RS? Redes sociais. Como as crianças estão sendo usadas, desviadas. E há um papel nosso como pai, como mãe, de estabelecer limites, para que elas não percam a graça, para que o jovem não perca a graça, de ser dominada por essa perversidade, que é a rede social, no mundo todo. No mundo todo. E o Brasil, infelizmente, não está preparado. Não estamos preparados. Porque quando há um mundo diferente, que a mãe e o pai têm que sair para o trabalho, as nossas crianças precisam ter esse cuidado especial. Em especial nessa fase dessas crianças que aqui estiveram. Estabelecer limites. Essa semana, parece que o Congresso Nacional está tentando regulamentar a invasão do inimigo nas famílias, mas não vai conseguir lei nenhuma regulamentar aquilo que é papel nosso dentro da nossa casa.
Nós é que temos que fazer a lei, estabelecer tempo para que essas crianças não sejam consumidas pela rede social, pelo celular. Vamos acordar, queridos. O inimigo, ele está sentado. Ele não está fazendo nenhum esforço. Está tudo liberado nas redes sociais. As inteligências artificiais. Então tem que ter muito cuidado, porque isso está tirando a nossa salvação e a salvação da nossa família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas crianças estão desviadas, já pequenininhas, e estão perdendo a graça? Mas isso está escrito no livro de Apocalipse, que esse tempo que nós estamos vivendo, o inimigo iria prevalecer. Ele está prevalecendo. Mas haverá um tempo que Jesus irá derrotar em nome dele. E o lugar dele, como está escrito no livro de Apocalipse, é no fogo do inferno. Mas agora nós estamos sofrendo esses enfrentamentos. Cada dia. Cada dia. Antigamente, era pelos vícios, era pelas drogas, era pela bebida. Hoje não. O inimigo está usando a rede social, tranquilo, tranquilo, fica sentado. E tem as pessoas que estão se submetendo àquilo que hoje é uma fonte de ganhar dinheiro perverso, que chama-se influências. São influentes do inimigo. Eles estão influenciando as pessoas para o caminho do mal. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, não tinha rede social, mas o povo se rebelou contra Deus. No Antigo Testamento, embora tinha a figura do sacerdote que no final de cada ano fazia o sacrifício do cordeiro para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados, mesmo assim o povo se rebelava. E o sacrifício não adiantou. E Deus cansou desse sacrifício. Diz a palavra de Deus que ele cansou. Ele cansou. E a partir daí, depois de um tempo de 400 anos que termina o Antigo Testamento, para chegarmos no Novo Testamento, vem aí a misericórdia de Deus, quando ele envia o seu Filho Jesus. E essa misericórdia não fez que Deus desistisse da gente. Ele agora está dando uma nova oportunidade, que é o tempo da graça. Ele está permitindo que a gente restaure, que a gente possa falar com as pessoas: olha, restaure a sua vida, mude de vida, tenha um propósito de vida, porque o tempo está próximo. Deus não desistiu dessa terra. E agora vem com a vinda inicial, depois de muitos anos, surge o primeiro profeta, João Batista. Conforme a profecia de Isaías, João Batista veio, ele era primo de Jesus, filho de Zacarias, de Isabel, e ele veio anunciar a chegada do reino dos céus. Olha que sincronia! Abra a palavra de Deus, se puder colocar na tela, você está com a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 16 a 17. Acharam? Diz assim: porque a lei, a partir do versículo 17 e 18 no capítulo 1, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João Batista anunciando isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Então agora a gente começa o tempo da graça. João Batista anuncia, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas agora está chegando o reino dele, através de Jesus Cristo.
E quando a gente caminha também nesse Evangelho de João, lá no capítulo 1 também, no versículo 29, há um encontro de Jesus com João Batista passando. Jesus está passando com alguns discípulos e João Batista revela: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dali agora começa a grande transformação. Não precisa mais emolar cordeiros, porque o Cordeiro de Deus está sendo preparado para ir para a cruz, sacrificado, morrendo pelos nossos pecados. Então a graça é esse tempo que Deus está nos concedendo, para que a gente possa compreender que é na figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que a graça chega. E essa graça chegando agora, ela vai ter um tempo que ela vai terminar. E ela vai terminar com a volta consagradora de Cristo Jesus. Quando a gente viu no texto, pela graça sois salvos. Sim. E quem é a graça? Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação que não seja através dele. E o mundo tem desprezado Jesus. O mundo tem desprezado Deus. Coincidentemente, tudo o que está acontecendo agora é no mesmo tempo de Noé, que Jesus revela no livro de Mateus capítulo 24, que as pessoas estavam vivendo hoje como é no tempo de Noé. Ninguém tem nada a ver com a religião, ninguém quer nada com Deus, ninguém quer nada com Jesus. E daí Deus mandou o dilúvio. Só que agora não haverá água. Agora haverá fenômenos que virão do céu, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Há uma passagem que é preciso compreender, quando a gente recebe de Paulo, que pela graça somos salvos, pela fé. A grande dificuldade é compreender a necessidade da gente ter essa fé. Porque as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas não estão crendo mais. Há uma metamorfose mundial de transformação das mentes das pessoas. E essa transformação tem nos tirado o foco. E o papel da igreja é continuar dando foco. Que o foco é Jesus Cristo. Tem uma reflexão que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26, que eu gostaria que pudesse colocar na tela, para a gente fazer a leitura. Se você encontrou aí, Romanos, lá no capítulo 3, versículo 21 a 26, vamos ler de forma bem rápida, e eu vou resumir. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos seus profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente, de forma gratuita, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, e o pecado traz exatamente essa oportunidade da graça de Deus pela fé, de termos os nossos pecados perdoados. Paulo confirma nessa carta maravilhosa. A carta de Paulo aos Romanos é a base do cristianismo. É a base de tudo que nós precisamos para a nossa vida cristã. E quando começa a se falar exatamente na graça, essa graça maravilhosa, gratuita, a gente começa a perceber que nós estamos vivendo exatamente esse tempo. O tempo da reconciliação com Deus.
o tempo de preparação, queridos. Nessa noite eu trouxe outro texto, também do apóstolo Paulo, que é um texto que completa todo esse raciocínio que nós temos no tempo da graça. E a gente vai refletir agora, quando Paulo escreve para Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11 e 14. Quem era Tito? Tito era um grego que se converteu durante as viagens missionárias de Paulo. Juntamente com Timóteo, eram jovens que se converteram e acabaram tomando conta de igrejas. Tito foi ser pastor na ilha de Creta. Timóteo foi pastor em várias igrejas. E quando Paulo escreve essa carta, são versículos que têm fundamentos maravilhosos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Preste atenção nessa frase. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E agora vem a parte que é muito importante: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, de todos os pecados, nos purificar para si mesmo. E aqui agora vem a escolha. Quem é salvo pela graça é um povo exclusivamente de Deus, zeloso para as boas obras. Glórias a Deus. O que nós podemos tirar disso? Primeiro, olha que coisa maravilhosa. Primeiro fundamento dessas palavras de Paulo: a extensão da graça. Para onde é essa extensão da graça? Segundo, como que é a pedagogia dessa graça? Como que é o propósito dessa graça? Qual que é o resultado dessa graça? E qual que é o objetivo? De forma bem resumida, a primeira coisa que a gente vai comparar é que a extensão da graça se manifesta a todos os homens, a todos nós. Ela é dada a todos os homens, sem nenhuma distinção. Esta é a extensão da graça. Mas para isso, há um complemento, que é a pedagogia. O que é pedagogia? É o ensino. A graça é estendida a todos nós, mas há uma necessidade de quê? De ser ensinados. Nós precisamos ser ensinados, conforme está no texto. Educados para ter uma vida piedosa. Essa é a dificuldade. Uma vida piedosa. Renegar o mal e viver para o bem. Livre das paixões mundanas. É isso que atrapalha o povo. Porque o povo se apaixona pelo mundo e se distancia de Deus. Não se educa. Não recebe a educação através da palavra de Deus. Gente, tudo que nós precisamos na nossa vida está aqui, naquilo que eu chamo de SUS. Não é o SUS do Ministério da Saúde, é o Sistema Único de Salvação, que não precisa de SAMU, que não precisa do corpo de bombeiros, porque o Espírito Santo de Deus é o SAMU e Jesus Cristo é o bombeiro que salva. Então esse tempo da graça, ele precisa ser esmerado na educação da palavra de Deus. Lê a Bíblia, queridos irmãos, porque aqui está a salvação.
E agora vem o propósito. Para que tudo isso? Qual que é o propósito? O propósito é para a gente viver uma vida correta. Erramos muito. Principalmente eu erro muito. Eu erro muito. Todos nós erramos. Mas temos que procurar errar menos. Nos corrigir. Porque não é fácil. A nossa administração mental às vezes é fraca e nós erramos. A palavra de Deus diz que é preciso viver de forma piedosa e sensata. Esse é o propósito. E quando a gente caminha agora para o resultado, qual que é o resultado que está nesse texto? Aguardando a bendita esperança. Olha que maravilha. A bendita esperança. Quem não sonha, quem não tem esperança, vegeta. Se você não crer na volta do Senhor Jesus, você está vegetando espiritualmente. Porque há um novo tempo. E esse tempo ocorre, primeiramente, quando a gente morre. Não sabemos a hora, mas temos que estar preparados. Segundo ponto, se não morrermos e Jesus chegar agora, conforme diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Ele quer que a gente seja recebido por Ele, sem mácula, sem pecado, de forma correta. E a terceira parte, é quando a gente caminha nesse tempo da graça, vamos caminhando, 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 até a volta definitiva dele. E aí, conforme a gente viu na parábola das virgens, a porta fechou. Não entra mais ninguém. É preciso saber de que lado que nós estamos. Dentro da porta ou fora dessa porta. Então, viver no tempo da graça é viver com o propósito de uma vida aceitável aos olhos de Deus. Mudança radical. A salvação, queridos, ela não é comprada. Não tem como você comprar. A salvação não somos nós que vamos comprá-la. Não. Não é por merecimento, também não. A salvação é pela graça, é o dom de Deus. É dom dele. Ele que é o dono da vida. E nesse texto de Paulo, a origem da graça, ela é e não nasce do homem nem da igreja. Nasce exclusivamente do nosso Deus, do nosso Pai. E como tem faltado isso em muitas vidas. O objetivo dessa graça, conforme está revelado, é para que a gente possa redimir dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa vida conturbada e nos preparar. A salvação é arroz com feijão. E às vezes a gente complica colocando molhos picantes que acaba atrapalhando o nosso jantar espiritual. Deus não quer um povo dividido. Não. Deus não quer um povo dividido entre ele e o mundo. Não. Deus é ciumento. Nunca vi um Deus tão ciumento como o nosso. Graças a Deus. Ele quer exclusividade. Conforme diz a palavra. Um povo exclusivo seu. E nessa revelação, quando a gente vai lá para a carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, se der para colocar, é interessante. Olha o que está escrito lá, queridos. Nós, ou vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que maravilha.
Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Somos geração eleita. Somos sacerdotes de Deus. Povo escolhido. É isso que Ele quer da gente. E nessa caminhada, toda a nossa caminhada, ela está dentro da palavra de Deus. E nessa noite, para concluir essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu tenho assim muito cuidado, porque é uma mensagem muito importante para a nossa vida, que é a mensagem desse dom maravilhoso que Deus nos concede, para que a gente consiga a salvação. Olha que interessante, para finalizar, abra a Bíblia na carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Gostaria que esses versículos-chave a gente pudesse ler como está escrito aqui na tela, que vocês pudessem me ajudar a ler no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Misericórdia, chamamos a graça, socorro em ocasião oportuna. É o convite que Deus está falando para todos nós nessa noite.